Como é bom estar aqui, né? Como é bom poder falar mais da palavra do Senhor, falar daquilo que Ele tem para nós nessa noite, amém? Vou usar a NVT, tá? Amém? Salmo 73. Abra a palavra do Senhor aí, eu leio aqui, né? Estou usando a NVT, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Esse é um salmo de Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam orgulho como colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho, ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus, e as suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender porque prosperam, que tarefa difícil. Então, entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que o meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. A teus olhos, devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Glória a Deus! Senhor Deus, essa é a tua palavra. Senhor, nós vamos expô-la aqui, Pai. E contamos, sim, ó Deus, com teu Espírito para proclamar a tua verdade. Deus Todo-Poderoso, que nesta noite, ó Pai, o Senhor, ó Deus, venha falar aos nossos corações. Venha, Senhor, ó Deus, tratar, ó Deus, com os nossos sentimentos mais íntimos, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, Pai, que nós possamos, ó Deus, sair daqui, Deus, convencidos, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nós. Não, Senhor, ó Deus, alheios, ó Deus, à tua voz, mas completamente rendidos a ela. Senhor, que o teu Espírito, ó Deus, trabalhe em cada coração, em cada mente, a começar por mim, Senhor. Eu te glorifico, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós estamos aí expondo salmos, e como tem sido maravilhoso, como tem sido grandioso nós aprendermos mais, né, desse livro tão maravilhoso. Nós vamos ver aqui que o Salmo 73, ele encontra-se na terceira divisão do livro de Salmos, né? E ele tem a sua autoria atribuída a Asaf. E aí, quando nós
muitas vezes nós lemos os Salmos e muitas vezes as pessoas acham que somente Davi, a gente começa a falar de Davi, mas quem foi Asaf? Quem foi esse homem? Quando nós vamos procurar sobre Asaf, nós vamos ver citações dele. E muitas citações, né, em Samuel, 1 Samuel, 2 em Crônicas, nós vamos ver citações desse homem. E o que se diz dele? Diz que ele é um levita. Ele era filho de levitas, ele era da geração de Gerson, e ele cresceu adorando, ele era um adorador. Ele cresceu ouvindo, ele cresceu aprendendo e era um mestre. Ele serviu tanto no reino de Davi, quanto no reino de Salomão. A palavra do Senhor apresenta Asaf como um salmista também. Apresenta Asaf como profeta e o encarregado das músicas sacras no tempo de Davi e Salomão. Foi com ele que, uma cena muito forte, que muitas pessoas conhecem aqui, quando transportaram a arca, né, a arca da aliança, lá de Obed-edom, para Jerusalém, junto com Etã e Emã, ele estava ali. E ele tocava símbolos. Ele era um adorador. Ele era alguém que tinha vivido tudo isso. Na construção, ali na inauguração do Templo de Salomão, era ele quem regia o coro naquele momento em que a glória do Senhor encheu o templo. Então, você imagina bem, na nossa linguagem hoje, nós podemos dizer que ele era um crente avivado. Ele viveu tudo isso. Ele tinha intimidade com a adoração, ele era um adorador. Quando Davi saiu dançando nas ruas, tirou suas vestes reais, quem estava conduzindo a adoração? Asaf. E naquela época, a adoração em Jerusalém era 24 horas, o culto foi instituído 24 horas por dia, e Asaf estava ali. Então, Asaf, esse adorador. E aí, quando a gente vai ver aqui agora, este homem com uma crise, né? E o que a gente aprende aqui, meus irmãos? A primeira coisa que a gente aprende nesse salmo: crise espiritual não acontece somente com aqueles que são fracos na fé ou neófitos, não. Crise espiritual pode acontecer com qualquer um, mesmo aqueles que têm vivência na presença de Deus. Esse homem está agora com uma crise. Ele está entre 60 e 70 anos e ele escreve esse salmo. E ele começa com uma afirmação. Ele diz: verdadeiramente o Senhor é bom. E, presta atenção, ele não diz assim: eu acho que o Senhor é bom, eu imagino que o Senhor é bom. Não, ele afirma: verdadeiramente o Senhor é bom. Mas no versículo 2 ele começa a relatar um conflito, um dilema, um determinado momento na sua vida ali que ele passa a perceber algumas situações, ele começa a ver de outro ângulo. E aí, quando ele começa a olhar para fora, ele começa a perceber que parece que tudo que ele vê, todas as situações que ele vê, parece que está tudo errado. E é confuso demais para ele. E ao lermos as palavras de Asaf, esse salmo, quem não é confrontado, quem não se coloca no lugar dele, ou quem já não viveu esse momento em que situações e pensamentos íntimos já passaram pela nossa mente e nos deixaram vacilantes na fé? Quem de nós já não passou por esse momento? Quem de nós já não passou por uma crise de fé? Quem nunca se perguntou por que o justo sofre, enquanto o ímpio parece ter uma vida tranquila e feliz? Quem em algum momento da vida já não se perguntou por que coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem com pessoas boas, e as pessoas boas sofrem tantas coisas ruins? Você já se perguntou ou foi só eu? Em algum momento você já olhou ali pela janela e já perguntou: mas não é possível? E aqui, como eu disse de manhã, se eu descer aqui e for perto de cada um de vocês e perguntar: Deus é bom? Você vai falar comigo: Deus é bom e é bom o tempo todo. Porque nós sabemos que Deus é bom.
Nós sabemos que Deus é bom. E Asaf também diz isso, olha, Deus é bom, certamente Deus é bom. Ele é bom para os que têm o coração puro. Claro, Asaf havia vivido uma vida toda vendo a bondade de Deus, os feitos de Deus. Ele tinha experiência. E aí agora, por que então Asaf, ele olha para tudo aquilo e fala assim, mas parece que está tudo em desacordo com o que eu aprendi e criei? Ou você hoje, quando abre os jornais, quando você conversa com as pessoas, você não tem a impressão que parece que está tudo esquisito, desajustado. Veja bem, nós quando andamos em meio à dúvida, e quem de nós não, em algum dia, já duvidou? A única coisa que nós vamos ver são as etiquetas da vida. Por isso que nós devemos andar por fé. A palavra de Deus fala que nós devemos andar por fé. Porque por fé nós vamos ver os verdadeiros valores. E Asaf estava vendo isso até que ele externa o que está dentro dele. Meus irmãos, olha o que Asaf fala no versículo 2. Quanto a mim, eu quase tropecei. Meus pés escorregaram e eu quase caí. Por quê? Porque a disparidade do que ele estava vendo entre o justo sofrendo e o ímpio prosperando, abalou a fé dele. Ele ficou tão abatido que chegou a sentir inveja da prosperidade e da vida dos perversos. Um homem de Deus, um homem adorador, um salmista, um profeta. E ele fala, apesar da perversidade deles, eles estão prosperando. Está tudo indo bem na vida desse povo. Na visão dele, os ímpios tinham saúde, alegria, uma vida sem sofrimento, um corpo saudável, forte. Não chegavam nem a enfrentar as dificuldades. Não tinham problemas como as demais pessoas. O que Asaf viu não é o que muitas vezes nós vemos, não é o que muitas vezes nós sentimos, não é o que muitas vezes nós observamos. Quantas vezes nós olhamos para aqueles amigos ímpios, aquelas pessoas que não têm temor de Deus, aquelas pessoas que não conhecem o Senhor, e a gente dá uma olhada, a gente olha, puxa vida, fulano já está viajando de novo. Nossa, trabalho o ano inteiro, estou quase dando 2 anos de trabalho, nem férias eu consegui tirar, e fulano está viajando de novo. Nossa, fulano já trocou o carro de novo. Já está de carro zero, e eu nem comecei ainda a planejar um carro usado. Você olha para a vida do outro, altos salários. Aquele ímpio, aquele que gasta tudo naquilo que não é pão, está ganhando muito mais que você. E às vezes, tem até a mesma escolaridade que você. Eles não têm nem insônia. Eles não perdem o sono, porque quem perde o sono é quem tem problema. Perde sono não. Agora nós, não. Eles dormem tranquilo e eu, crente, eu tenho que acordar, eu não consigo dormir, aí eu vou para o joelho, eu oro, eu busco a Deus, eu leio a Bíblia, eu vou para o culto de oração, eu faço o meu devocional, né? Eu estou aí buscando, mas parece que nada está funcionando. Você chega ao ponto de, como Asaf, invejar até o número de seguidores dele no Instagram. Sim ou não? Porque é verdade. Né? Porque crente que é sincero não tem nada para mostrar no Instagram. Não chama atenção. Mas você tem inveja. Nossa, mas meu colega da faculdade tem 2.000 seguidores, eu não passo de 300. O que ele mostra no Instagram? E aí a sua fé fica abalada. Você fica achando, não, peraí, não é por aí, não está certo. Agora, você precisa perceber
Você precisa perceber quem é que Asaf está sentindo inveja de quem. Quem eram essas pessoas que Asaf estava sentindo inveja e que nós muitas vezes temos inveja? Eu sou pecadora, irmã. E quantas vezes eu vejo na minha mente, né? Quem que essas pessoas? Eram pessoas orgulhosas, pessoas cruéis, pessoas soberbas, pessoas prepotentes, violentas, cheias de más intenções. Era dessas pessoas que Asaf estava sentindo inveja. Este era o estilo de vida dessas pessoas, pessoas totalmente carnais, pessoas de boca imunda. Olha aqui no versículo 8, ele fala, zombam e falam somente maldades em seu orgulho, ameaçam usar de violência. No versículo 9 ele fala, falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Você já prestou atenção no palavreado dessas pessoas que são, vamos lá, essas pessoas que fazem sucesso na mídia social? Você já parou para pensar, escutar o que elas falam, como que a boca é imunda, como não tem valores? Já observou como são vulgares os conceitos dessas pessoas? Como essas pessoas são arrogantes, orgulhosas? Esse tipo de pessoa que Asaf estava sentindo inveja, achando que a vida delas é boa. Essas pessoas, elas desdenham de Deus. Meus irmãos, olha para essas pessoas, desdenham de Deus, desdenham da palavra de Deus, desdenham de vida de santidade, desdenham dos valores. Não tem nenhuma reverência ao Todo-Poderoso. E essas pessoas alcançam milhares com a sua oratória. Você já viu como que alcançam milhares? Basta um desses famosinhos falar alguma coisa. Nossa, fulano ganhou tantos mil seguidores. Fulano está sob os holofotes, mas não estão. É uma oratória maligna. São cegos que alcançam outros cegos. E por muito pouco, mas muito pouco, também não tem alcançado crentes fiéis. Mas é muito pouco mesmo. Atraem com uma luz que não é própria pessoas que estão em trevas como elas mesmas. Essas pessoas são estimadas. As pessoas bebem as suas palavras. Quem não vê isso no dia a dia? Quem é o mais popular da faculdade? Quem é o mais popular do seu trabalho? É difícil um crente ser popular em trabalho. É difícil um crente ser popular em faculdade, universidade. Não, mas aquele que é boca imunda, aquele que só fala perversidade, aquele que não tem valor nenhum, é que é o popular. Sim ou não? Não é? São estimados. E as pessoas vão atrás dessas pessoas, bebendo do que eles dizem. Essas pessoas ditam as regras. Dita o modelo de vida, o modelo de família. E no versículo 11, ele fala, que essas pessoas falam, o que Deus sabe, pergunta. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Eles chegam a desconhecer a onisciência de Deus. Eles não percebem que Deus sabe todas as coisas. Para eles, Deus não está presente. Para eles, na realidade, Deus nem existe. É uma fábula. E o salmista se sente atraído. E nós, muitas vezes, também. Mas entenda bem, irmãos. Tudo isso que o salmista viu são características dos ímpios. Características de ímpio. E no versículo 12 ele fala, veja como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto as suas riquezas se multiplicam. Há uma impressão
que essas pessoas não sofrem, não há tribulação para eles, não falta dinheiro, enfim, a vida deles é boa. Quantas vezes nós vemos pessoas, amigos nossos, né? E a gente olha, às vezes, o casamento, olha a vida de profissional, e a gente vê crescendo, parece que eles não têm problema. E aí, no versículo 13, olha o que ele fala, olha onde vai a mente de Asaf. E muitas vezes a nossa mente. E muitas vezes a nossa mente. Foi à toa que mantive meu coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? Olha a dúvida no coração de Asaf. Principalmente os jovens, né? Quantas vezes os jovens, eu já fui líder de jovem, e os jovens perguntavam, mas nossa, mas não é possível, eu estou aqui orando por uma namorada, orando por uma moça, e olha, meu colega com aquelas mulheres lindas, maravilhosas, e eu estou aqui, Às vezes uma menina começa a namorar, o rapaz é avançado, ela termina, e ela fala assim, mas pastora, como é que é? Como é que eu vou fazer? Porque agora eu estou sem namorado. Olha onde que está. Será que está valendo a pena? Quantas vezes chegam ofertas para nós, no nosso trabalho, aquela ofertazinha que podia te tirar do sufoco financeiro, e você diz não, é chamado de trouxa. Aquele dinheiro podia te tirar do sufoco financeiro, mas você diz não. E aí, Asaf faz essa pergunta, e muitas vezes a gente também se faz essa pergunta, valeu de quê? Valeu de quê eu não ter aceitado? Podia ter dado uma boa entrada na minha casa própria com esse dinheiro? Podia ter pago aquela viagem para Paris? Por que não? Afinal de contas, ninguém está vendo. Podia sair, ficar. Podia fazer, né? Mas valeu de quê? Eu estou aqui na igreja e valeu de quê? Aí no versículo 14, ele vai mais fundo ainda, porque na realidade, quando a dúvida começa no nosso coração, quando nós começamos a questionar o poder de Deus, a grandeza de Deus, o favor de Deus, só piora. E com Asaf não foi diferente. E ele fala, todo dia, o dia todo, eu só enfrento problemas, cada manhã eu sou castigado. Você já viveu isso, meu irmão? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, você está tendo problema? Já viveu isso? Que os problemas parecem que vêm assim de supersônico. Você já viveu isso? Asaf estava falando. O dia todo eu só enfrento problemas. Só problemas. Quantas lutas? As lutas parecem intermináveis. Cada dia uma dificuldade. Você está esperando aquela promoção, ela não vem. Você está esperando aquela vaga, não vem. Você está esperando aquela resposta, não vem. Parece que os problemas são os nossos calçados. A gente já levanta, calça o sapato do problema e vai. Cada dia problemas, não é assim? E ainda, além das nossas dúvidas, temos o nosso inimigo. E ele começa a falar no seu ouvido. Né? Vale a pena? Você vai na igreja terça, quinta, você vai na igreja domingo. Seu pastor liga para você, sua pastora liga, ora com você, você lê a Bíblia, está valendo a pena? Até quando você vai ver os outros prosperarem? Até quando você vai ver os outros viverem as benesses dessa vida? E você não sai do lugar. Tem 5 anos que você está orando por uma moça. Tem 5 anos que você está orando pelo seu casamento. Tem 5 anos que você está, 10 anos, como eu, 10 anos orando pelo seu marido converter. E você não sai do lugar. Está valendo a pena? Vale a pena? O salmista parece que ele havia se formado ali nas escolas sapienciais de Jó, Eclesiastes, Provérbios. Sabe por quê? Porque naquela época
Tradicionalmente se cria que a riqueza era a bênção sobre o justo, e os problemas eram castigos sobre a iniquidade, a impiedade. Nós sabemos que não é assim. Mas hoje, não é muito diferente, não. Por quê? Porque hoje, nos dias de hoje, infelizmente, muitos têm ouvido um evangelho à moda do freguês. Um evangelho que se baseia numa fé de conquista e prosperidade. Você venha para Deus e Deus vai te honrar. Deus vai fazer na sua vida. Mas não é assim. E aí, quando não acontece, a pessoa se frustra. A pessoa, nossa, ainda bem que eu já tomei assim, retamente o evangelho, quando eu me converti. Primeiro amor, saída do mundo, chorando, glorificando. Quem aqui veio do mundo e se converteu depois? Você sabe o que é? Você chora, você se derrete. E eu ali, e a minha irmã chegou para mim, crente, bem alicerçada na palavra, falou assim, agora os seus problemas vão começar. Glória a Deus! Não é esse evangelho que fala com você que você vai prosperar porque você está na presença de Deus. Não. E aí no versículo 15 e 16, o salmista discorre, se eu tivesse falado com eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam, que tarefa difícil. Por que essas pessoas prosperam? Por que essas pessoas compram jato? Por que essas pessoas têm iate? Por que essas pessoas passam férias em Ibiza? Por que essas pessoas não sentem uma dor de dente enquanto eu estou fazendo um canal atrás do outro? Por quê? Por quê? E ele fala, se eu tivesse verbalizado essas suspeitas, de nada adiantaria, né? Não adiantaria, teria desanimado o povo, os inimigos de Deus fariam com que as pessoas pudessem blasfemar. Sabe, irmãos, o que passa dentro do nosso coração, muitas vezes não deve ser compartilhado, para que não se torne um laço para com os outros, sabe? Mas eu disse o seguinte, o que se passa, não fica. Crise sempre acaba. Então, está passando no seu coração, você pode ter certeza que vai passar. Vai passar. Entender o que acontece é difícil, meu irmão. Mas sabe por que entender é difícil? Porque quando nós tentamos medir as recompensas dessa terra por um viver que agrada a Deus, nunca a conta vai fechar. Nunca a conta vai fechar. O que tem nesse mundo aqui nunca vai fechar com aquilo que o Senhor tem para mim e para você. E aí no versículo 17, no meio desse salmo, ele chega e fala, então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Que ensina, irmãos. Que encorajamento, que saída. Asaf, ele vai ao templo, ele vai para a presença de Deus, e ele entra na presença de Deus com as suas angústias, com as suas dúvidas, com as suas lamúrias, com aquilo que está afligindo o seu coração. Você já entrou na presença de Deus assim? E o que ele encontra? Ele encontra um Deus se revelando como Salvador, o juiz soberano, que dava motivos de louvor para o seu povo, que advertia contra a infidelidade e assegurava a remissão dos oprimidos. Irmãos, que coisa maravilhosa, quando você entra na presença de Deus, tudo é transformado. A sua vida é transformada, o seu coração é transformado, a sua mente é confrontada e consolada, porque esse é o Deus Todo-Poderoso. As escamas dos olhos caem, ele entende o fim dos ímpios, ele entende o destino daquelas pessoas e ele percebe como ele se enganou. Que coisa maravilhosa. Ele percebe que a vida bem-sucedida daquelas pessoas que ele invejou até agora estava construída sobre areia.
ia cair, ia ser destruída. Irmãos, não tem esperança, não tem segurança fora da presença de Deus. É só na presença de Deus que nós estamos seguros. É só debaixo das asas do Altíssimo que nós somos guardados. É somente nele, só nele. Ele voltou a frequentar a presença de Deus. Ele voltou à comunhão com Deus. E aí eu quero abrir um parêntese aqui, quero dizer para você, se é para você, se você está se sentindo assim, o remédio, a saída é muito simples, é só voltar para a presença de Deus. Só isso. Meu irmão, nunca deixe a congregação. Nunca deixe, não abandone a prática da adoração. Nunca permita que as dificuldades te tirem da presença de Deus. Por mais que o seu coração esteja triste, por mais que você esteja com a fé abalada, ore. Mas eu não tenho palavras. A palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor, Ele intercede por nós. E Ele coloca gemidos inexprimíveis. E a gente vai falando, e de repente nós estamos totalmente liberados para adoração. Não deixa não. E outra coisa, Asaf sabe algo glorioso. Ele sabe que Deus vai agir. Quem é que sabe que Deus vai agir? E ele fala, quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias falsas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Irmãos, sonho é um devaneio da mente, como a vida deles eram. A vida do ímpio não se sustenta. A vida do ímpio, ela vai sempre, é hoje, amanhã uma coisinha, cada dia uma coisinha. O ímpio, ele tem o prazer naquilo que é passageiro. Ele tem prazer naquilo que é passageiro. Eu dei um exemplo aqui de manhã, nos anos 80, qual que era o carro do ano, pastor? O Opala, todo mundo queria um Opala. Né? Quem agora quer um Opala? Ninguém, porque não aguenta pagar gasolina. Né? Era um Monza, nos anos 80. As pessoas queriam. Né? Comprava, é igual carro novo. Ai, você compra um carro que é cheirinho de carro novo, o cheiro passa. O Opala passa. Você compra hoje um sofá, é novo hoje, daqui a um ano ele não é mais novo. Tudo passa, isso aqui, ó, tudo passa, é um devaneio, não se sustenta na realidade. O ímpio tem prazer nisso, mas a nossa alegria sólida e tesouro verdadeiro é a presença de Deus. Ele é o nosso tesouro sólido, que nos sustenta a cada manhã, que nos sustenta a cada dia, que tem palavra de vida, que sempre está conosco todos os dias, em todo momento. Tudo isso que está aí, passa. Cada ano eles vão fazer uma coisa. Eu lembro quando eles foram lançar o Vectra, parece. Eles fizeram uma propaganda, eles foram mostrando um pedacinho, ao Civic, de cada um de um pedacinho, gerando cobiça. E você merece ter um. O que você merece, irmão? Nós não merecemos nada, nós merecemos um inferno. Mas glória a Deus por Jesus, né? Nós não merecemos nada. Tá, tudo bem, as coisas boas são boas mesmo, é bom a gente ter alguma coisa, mas não, isso não pode ser o nosso objetivo, meus irmãos. E no versículo 21, olha o que Asaf faz, olha Asaf nos ensinando. Percebi então que o meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Versículo 22, fui tolo e ignorante a teus olhos, eu parecia um animal irracional. Meus irmãos, não se torna tolo quem sai da presença de Deus. Você pode ver, quem sai da presença de Deus só vai fazer bobagem. Só faz bobagem. E só colhe bobagem, só colhe tristeza. Eu sei, experiência própria, não estou falando de outros, não estou falando de mim. Sai da presença de Deus, só faz besteira. Anda segundo o conselho do ímpio, se assenta na roda dos escarnecedores. Tudo isso. Não é um insensato quem cobiça as coisas deste mundo?
As coisas desse mundo são como capim. Logo seca. São como grama, que às vezes parece que está verde, mas quando você vê, basta somente um friinho, fica tudo amarelo, acaba tudo. Acaba tudo. Mas o amor de Deus, ele não muda. Deus é imutável. Deus é santo, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus trabalha para nós, Deus nos ama, Deus está conosco, Ele está conosco, a presença dEle é real. E no versículo 23, Asaf ainda fala outra coisa, glória a Deus, e no entanto ainda pertenço a Ti. Mesmo, Senhor, de eu ter falado essas coisas, mesmo de eu ter pensado essas coisas, eu pertenço a Ti, e Tu seguras na minha mão direita. Esse é o Deus que nos resgata, é o Deus que trabalha, é o Deus que nos ama. Irmão, você nunca vai conhecer um amor igual ao amor de Deus. Eu posso amar meu filho, eu posso amar meu marido, eu posso amar essa igreja, mas Deus, Ele ama de maneira que nós nunca vamos entender. E no versículo 24, Asaf fala, olha aquele homem que estava com tanta dificuldade, que estava olhando tanto para as coisas de fora, o que ele fala? Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Ele estava cego, agora ele via. Agora, depois de voltar ao santuário, ele percebeu que a segurança dele estava em Deus. Aquilo, a sua avaliação sobre a vida não valia nada. Sabe por quê? Porque tudo que ele estava avaliando, estava tudo em coisas materiais, coisas passageiras, coisas que iam se consumir, coisas que iam acabar. E isso não é para ele, e não é para mim, e não é para você. Essas coisas que perecem não são para nós. Nós estamos sendo levados a um destino glorioso. É isso que Deus tem para nós. Ele nos segura com a mão direita, nos guia pelo conselho dEle e nos conduz a um destino glorioso. Fica aqui não. Versículo 25. E ele diz, quem mais eu tenho no céu, senão a Ti? Eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Oh, irmãos, quando nós nos voltamos para o Senhor, aquela sequidão volta a ter sede, mas não sede dessas coisas, mas sede da presença de Deus. Sede de ouvir a voz de Deus, sede de ouvir o conselho de Deus, de ser guiado pelo Senhor. Ninguém a não ser Deus, e nada pôde satisfazer Asaf, e ninguém a não ser Deus pode satisfazer você. As coisas que você acha que pode satisfazer, perecem, mas o que Deus nos oferece é um destino glorioso. A fé dele agora está sadia. Ele entende que tudo que há no mundo passa. Você entende isso? Você entende isso? Que hoje é bonito, amanhã é feio. Você entende que hoje é novo, amanhã já é usado. Você entende isso? Que tudo vai passar, essas coisas aqui vão passar. Mas nós estamos caminhando para um destino glorioso. Aquilo que o Senhor tem para nós é eterno, meu irmão. Glória a Deus. Que bênção. Que bênção. E aí ele fala no versículo 26, a minha saúde pode acabar, o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Tá? Coisas preciosas, saúde. Sua saúde pode acabar, mas o Senhor continua sendo a força do meu coração e do seu coração. É Deus que nos sustenta, meus irmãos. É Deus que caminha. Ele é a nossa posição. Que conforto. Sabe, isso é um conforto, meu irmão. Saber que Ele é a nossa porção, que Ele é conosco. Tudo pode acabar. Os irmãos, pode acabar tudo, mas Ele é a nossa porção. Sabe? Ainda que a minha carne, a sua carne, seja vencido pela fraqueza, nós encontraremos consolo em Deus.
Que coisa maravilhosa. O mundo, se você pisa no tomate, escorrega um pouquinho, ele te abandona, você não presta. Se você não anda como o mundo te isola. Se você tem um defeito, o mundo te deixa, mas o nosso Deus não. Independente de quem nós somos, Ele nos traz para perto. Glória a Deus. Da mesma forma nós, se nós formos tentados a ter inveja dos ímpios, ao retornarmos a Deus, nós alcançaremos o favor dEle. Vira para o seu irmão e fala se você alcança o favor de Deus. E aí você vai explicar para ele, sabe por quê? Fala com ele, sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele te ama. Glória a Deus. E no versículo 27, aí Asaf vai chegar à conclusão de tudo aquilo que ele aprendeu com Deus. Ele fala, os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Meus irmãos, aqui o salmista faz conhecer para mim e para você a triste condição daqueles que se afastam da presença de Deus. Que nós sejamos prudentes, que nós sejamos atentos, que nós, como também o salmista diz, que nós possamos manter a nossa mente cativa em Cristo para não pecar contra Ele. Que tendo a mente cativa, pensando nas coisas do alto, pensando no que Deus fez através do seu Filho, os nossos pés não vão escorregar. Você estará firme. E aí no versículo 28, ele vai falar assim, quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Olha o que aí agora, no versículo 28, ele liga lá no versículo 1. Ele sabe que Deus é bom. Ele sabe que Deus é bom. E ele sabe que Deus é bom, e é bom estar perto de Deus. E é bom fazer do Senhor soberano o nosso refúgio. E quando nós fazemos do nosso Deus o nosso refúgio, nós vamos anunciar para todos as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Glória a Deus! E eu quero terminar aqui com um texto de Calvino que eu amei e que fecha muito bem esse salmo. Ele diz assim, a obra de Cristo, a mensagem do Evangelho, não é para satisfazer os desejos, os nossos desejos, mas para criar em nós um novo e santo desejo por Deus, pela glória de Deus na face de Cristo. A boa nova do Evangelho não é para que haja uma nova sorte para nós nessa vida, não. Mas nós fomos reconciliados com Deus. O Evangelho não é para nós o nosso suprimento em termos materiais neste mundo aqui, não. Mas era para a nossa santificação, sem o qual nós não veremos o Senhor. Glória a Deus, aleluia! Eu quero que você vira para o seu irmão e fale assim, olha, o que importa na verdade não é o que os ímpios têm, mas quem você tem. E você tem o Deus Todo-Poderoso, que é Criador dos céus e da terra, que te amou quando você ainda era morto nos seus delitos e pecados, te chamou pelo nome, te escolheu e te fez ovelha do rebanho dele, para a honra e glória do Senhor, e vai nos levar para um destino glorioso, aleluia! Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida.